Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia do quadro Maquia e Fala sobre o Fluminense, então vamos começar porque eu tenho muita coisa para falar. Para quem chegou aqui aleatoriamente, eu sou a Luana e eu falo sobre várias coisas, uma delas é maquiagem, e agora eu resolvi começar a falar sobre o meu time de futebol, que é o Fluminense. Se você quiser ver o primeiro vídeo dessa saga, desse novo quadro aqui do canal, vou deixar aqui no card para vocês. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar apenas sobre o processo do jogo de ida da semifinal do Carioca e um pouquinho do que eu espero para o jogo de volta, tá? Então, bora começar. Bom, a primeira coisa é que a gente perdeu, né? É bem óbvio que não foi um resultado bom. Levando em consideração tudo, até que não foi o pior resultado possível. Mas vamos combinar, ninguém aguenta mais ficar sem ganhar clássico, ainda mais em cima do Flamengo no momento, porque é o nosso rival da semifinal. E a gente quer muito passar para a final, só que tá cada vez mais difícil. E depois dessa derrota por 2-0 no primeiro jogo, tá praticamente impossível. Eu tenho plena consciência, não só eu, como a maioria dos torcedores do Fluminense, a gente tem a plena consciência que no ano passado foi possível reverter sim o resultado de 2-0 do primeiro jogo da final. Só que tem muitas coisas diferentes nesse ano. Por exemplo, o time do Flamengo tá jogando muito bem. Eles praticamente não levaram gol. Enquanto isso, o Fluminense tem levado vários gols, o nosso time não está jogando bem e a gente está tendo que lidar com vários desfalques durante esse início de temporada. Isso tudo se dá pelo início de temporada mais tardio e também mais apressado para o time principal voltar a jogar, tá? E assim, não tem muita coisa que eu possa comentar aqui que não seja o torcedor só tem que acreditar, mas ninguém aguenta mais só acreditar sem ver nada em troca. Eu, por exemplo, vamos lá, eu assisti esse jogo na casa de uns amigos que só eu gostava de futebol. Então, assim, foi um jogo difícil de assistir, foi um jogo péssimo de assistir. E definitivamente, o Fluminense não mostrou nenhuma melhora. E é óbvio que eu não estava esperando o melhor time do mundo, mas eu esperava pelo menos um time um pouco melhor. E sim, eu tô falando isso tendo a consciência de que o André não estava jogando, mas no ano passado, em alguns momentos, a gente não tinha alguns jogadores muito importantes e mesmo assim a gente conseguia ir bem no campeonato, nos campeonatos. Mas parece que esse tempo já se foi e não tem muita coisa assim para fazer no momento. Porque parece que o time do Fluminense nunca entra em campo, que eles não querem jogar, que eles não se importam em ganhar o Campeonato Carioca, que eles nunca se importaram com o Campeonato Carioca nesse ano de 2024. O que é, assim, bem preocupante e ridículo, porque se a gente for pensar, é um campeonato muito importante, porque seria o nosso tricampeonato seguido, certinho. E poderia ter sido em cima do mesmo time, poderia ter sido em cima do Flamengo, e a gente também poderia pelo menos ter alguma vantagem, sabe, no confronto, em qualquer confronto que fosse. Mas não. O time principal, quando começou a jogar no Campeonato Carioca, basicamente destruiu tudo que o Marcão e o time da base fizeram antes, e a gente só foi ladeira abaixo. No início, todo o pensamento era: ah, não, o time ainda tá melhorando, vai engrenar, tudo mais. Nunca engrenou. A gente já teve os dois jogos da Recopa, a gente já teve a Taça Guanabara inteira, já tivemos o jogo da ida da semifinal do Carioca e ainda assim o time não engrena. Nada parece funcionar no time do Fluminense. E mais uma vez, eu não estou falando isso como uma jornalista, até porque eu não sou jornalista. Estou falando isso de uma torcedora que acompanha o time há um tempo e principalmente que tem acompanhado nos últimos anos assiduamente. Principalmente desde 2021, 22, 2021, 22 eu voltei com tudo a acompanhar o Fluminense, que foi o ano que eu conheci Laranjeiras, que eu me reconectei com o time, eu tinha deixado um pouco de lado o futebol em si, não o Fluminense, por algumas questões, e em 2021
eu voltei a ter uma conexão muito grande com o Fluminense. Eu sou completamente apaixonada por esse time. Em vários momentos da minha vida, ele estava ali presente, trazendo felicidade, tristeza, o que quer que fosse, sentimentos para mim. Então, é um time que definitivamente está no meu coração. Porém, não só de lembranças a gente pode viver. E no momento parece que a gente está vivendo de lembranças de 2023. E assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não fiquei feliz com a conquista da Libertadores. É óbvio que eu fiquei. Mas os jogadores, o técnico, a comissão técnica em si não pode simplesmente abandonar as outras competições do outro ano. A gente corre vários riscos se não jogar bem. E esse Carioca era para servir como a nossa pré-temporada e para a gente ter a chance de mais um título. No momento a gente não está tendo essa chance, porque a gente está num confronto com o nosso maior rival, que é o Flamengo, e perdemos o primeiro jogo de 2-0. E o mando de campo era nosso, e a gente perdeu. Então, assim, galera, tá bem difícil acreditar. Eu sou uma pessoa que é muito difícil deixar de acreditar. No ano passado, quando a gente perdeu de 2-0 pro Flamengo, no jogo de ida do Campeonato Carioca da final, eu definitivamente estava acreditando que dava pra gente conseguir conquistar uma virada. É óbvio que eu não pensava que ia ser como foi, mas com as pessoas que eu convivo, por exemplo, meu sogro é flamenguista, meu pai é tricolor doente. Meu pai não acreditava mais que dava para virar, meu sogro dizia que era praticamente impossível a gente virar um placar de 2-0 numa final. Viramos. E eu sentia que dava, sabe? Só que esse ano eu não sinto nada de bom. Eu não só não sinto, como também não vejo. Então, esse ano está sendo uma coisa completamente diferente. E se você, torcedor do Fluminense, tem aquela pontadinha de esperança nesse momento que você está vendo esse vídeo, comenta aqui para eu saber, porque mesmo que eu tenha um restinho de esperança, sabe quando você só tá ali pensando, pode ser, mas não quero começar a me iludir. Eu tô assim, eu não quero me iludir pensando que a gente vai conseguir passar, porque as coisas não estão mostrando isso. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo de ida, tá? O jogo de ida foi um jogo bem complicado, na minha humilde opinião. Primeiramente, a gente não tinha o André, que é um jogador muito importante para o nosso esquema. E não tem ninguém, não existe um jogador no elenco do Fluminense atual que se equipare ao André. A gente tem o Martinelli, que é muito bom também, que ele melhorou muito no final do ano passado, inclusive, e tudo mais. Mas o André é o André. E não importa o quanto você goste dos outros jogadores, o André é o André. Ele tem muita confiança, só que, como a gente viu às vezes, essa confiança excede um pouco e ele faz coisas que prejudicam o time. E definitivamente o Fluminense foi muito prejudicado pela expulsão dele no jogo contra o Botafogo. Que, na minha opinião, era melhor ele ter deixado o cara tentar fazer o gol do que ter feito o pênalti e ter sido expulso, tá? Pra gente poder ter realmente ele livre para jogar esse primeiro jogo do Fla-Flu. E fora isso, a gente também perdeu o nosso zagueiro titular, o Thiago Santos, porque ele também foi expulso, só que nesse jogo do Fla-Flu. E assim, parece que tem uma coisa no time do Fluminense que jogos importantes, jogadores que estão sendo importantes, são expulsos. A gente teve isso com o Samuel Xavier, a gente teve isso com o John Kennedy, agora com o André, com o Thiago Santos. Então, assim, tá ficando bem difícil lidar com esse tipo de coisa. Por favor, alguém conversa com os jogadores do Fluminense e avisa que se você é bom para a equipe, não é para você ser expulso. Eu fico extremamente chateada pelo fato de que tem sido extremamente complicado acreditar numa virada do Fluminense nesse segundo jogo. Claro que sim, porque tudo que eu quero é ver o Fluminense ser campeão várias vezes enquanto eu estiver viva.
E definitivamente está parecendo que os jogadores não estão se importando muito nesse início de temporada se eles vão ganhar ou não. E eu só quero que eles entendam que o Fluminense tem que ser campeão de todos os campeonatos possíveis. E se eles não estão enxergando isso, vamos ter uma noção de que o Fluminense é um time gigante e que ele precisa estar sempre buscando título. E não é buscar título e chegar na semifinal e perder. É buscar título chegando na final e jogando para ganhar. Porque a gente, o Fluminense, a torcida do Fluminense, quer ganhar. A gente quer título. A gente não quer só o título, mas a gente quer título. Por quê? A gente quer ver o nosso time jogando bem, a gente quer ver os jogadores que a gente gosta e admira, tendo como ídolos, depois da Libertadores do ano passado, jogando bem. A gente quer a volta do futebol maravilhoso que a gente estava vendo no ano passado e que hoje em dia se perdeu. Parece que não são os mesmos jogadores e são os mesmos jogadores. Então, tem alguma coisa muito equivocada, porque se você tem praticamente os mesmos jogadores mudando apenas um, que foi no caso a saída do Nino, não era para ser tão difícil, tá? Não era. E assim, vamos pontuar que as lesões têm prejudicado muito o time. E se essas lesões estão acontecendo agora no início da temporada, não vai ser muito preocupante no meio da temporada quando a gente estiver jogando Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. São 3 competições que a gente vai jogar semanalmente, basicamente. Então, é necessário ter essa noçãozinha de que a gente pode ser muito prejudicado lá na frente por causa de escolhas que foram feitas agora nesse início de ano. Então, Fluminense, por favor, vamos botar a mãozinha na consciência e fazer o melhor, porque, sinceramente, o problema não está em perder. Muita gente parece que não entende o que a torcida fala. Mas, na minha opinião, o problema não é perder. O problema não é perder clássico. O problema não é perder para o Flamengo, perder para o Vasco, perder para o Botafogo. Não é perder. O problema é perder sem nem querer jogar. E eu sinto muito, mas os jogadores do Fluminense nesse início de ano não parecem se importar com nada. Eles não parecem se importar com vitória, eles não parecem se importar com os clássicos, eles não parecem se importar com um título importante como o Tri Carioca. O Tri da Guanabara para mim também era bem importante, mas já ficou para trás há muito tempo, porque eles não priorizaram o campeonato. E eu entendo que tinha que priorizar a Recopa, porque é um título continental, em cima da LDU. Só que também dava para ter feito um trabalho melhor no Campeonato Carioca e a gente ter ficado em primeiro ou segundo. As coisas seriam muito mais fáceis se isso tivesse acontecido, se o planejamento tivesse sido melhor para isso. Já falei antes e vou falar de novo. O Fluminense é um time gigante que merece ganhar títulos, que merece pelo menos chegar nas finais dos títulos. E não importa se é um carioca, não importa se é uma Copa do Brasil, não importa se é uma Libertadores, se é uma Sul-Americana, o que quer que seja. Todas as competições que o Fluminense participa, ele tem que visar chegar na final e ser campeão. Mas esse time não parece ter essa visão. Para eles, tanto faz. E, sinceramente, eu espero que eu esteja falando aqui, ó, várias coisas que na semana que vem eu simplesmente olho para vocês e diga, estava errada. Parece que eu estava errada. Eles queriam, eles foram atrás, eles conseguiram. Porque pode não parecer quando eu falo algumas coisas assim, mas eu torço pelo Fluminense, então eu quero o melhor do Fluminense. E querendo o melhor do Fluminense, eu quero que ele se classifique para a final, eu quero que ele ganhe, eu quero o melhor do melhor para o meu time. Só que, com a postura que a gente vê em campo, com a postura que o técnico tem ao responder os questionamentos em entrevistas coletivas, que alguns jogadores têm quando são questionados pela imprensa. Sinceramente, nada parece de postura de time campeão, não. Sabe por quê? Porque assim, eu acompanho o pós-jogo praticamente de todos os jogos. É muito difícil não acompanhar o pós-jogo
E se eu não acompanho ele ao vivo, eu tento assistir ele depois para poder ver tudo que foi dito. E sinceramente, as coisas que o Fernando Diniz fala em alguns momentos são assustadoras, porque sim, ele errou. Aquela escalação não foi boa. Sim, ele poderia ter botado o John Kennedy em algum momento do jogo, mas ele não fez isso. Eu entendo o que ele falou sobre ter colocado o Lelê por ele ser alto e ajudar nas bolas aéreas. Ele não ajudou. O Martinelli estava sozinho marcando os jogadores na hora do gol. O Martinelli estava com 2 ou 3 jogadores na hora do gol e não tinha ninguém ajudando. Para que o Lelê entrou? Ele não entrou para ajudar nisso? Por que ele não estava ali ajudando, marcando? Sabe? Eu assisti o jogo com muita raiva em vários momentos. Mas, em outros, eu tava muito de boa. Só que chegou um momento que eu senti que ia vir o gol. Um não, né? 2 momentos. Que sairia gol do Flamengo. É impressionante como é só você olhar um pouco que você vai ver que o gol vai sair. E é desesperador você ser do outro time. E parecer que os jogadores não se importam. Eu já disse antes e vou falar de novo. Os jogadores do Fluminense não parecem se importar nem um pouco com os campeonatos desse ano. E eu não tô falando isso por causa do Carioca, porque a gente ganhou a Recopa e ainda assim não jogou bem. Não foram bons jogos durante a Recopa. Foram jogos complicados, foram jogos bem difíceis. E se a gente não tivesse contra um time que se recusou a jogar no Rio de Janeiro, a gente poderia não ter ganho. Então, é bem complicado você dizer, ah, não, o time, a diretoria, a comissão técnica decidiu por priorizar a Recopa. Tá, legal. E por que nem na Recopa a gente jogou bem? Por que a gente precisou de milagres acontecendo, de jogadas milimetricamente perfeitas para conseguir vencer esse jogo em cima de um time que não é bom? O time do Fluminense, que ganhou a Libertadores, que goleou o River Plate, que massacrou vários times durante o ano, ele não precisaria de tanto para ganhar da LDU. Mas o time do Fluminense de 2024 precisou. E mesmo sendo os mesmos jogadores, a mesma comissão técnica, a mesma diretoria, parece que muita coisa mudou dentro do Fluminense e isso é preocupante. Eu definitivamente não queria estar aqui fazendo um vídeo com um tom de crítica pesada, dizendo que o time não está jogando bem, que o time não teve nenhum jogo bom no ano e que o time de 2023 é melhor que o de 2024. Eu definitivamente não queria estar falando isso. Eu queria estar aqui dizendo tudo que eu falei no primeiro vídeo, eu estava equivocada. Eles jogaram bem. Eles estavam sim preocupados com o Carioca. Eles só demonstraram isso um pouco tardiamente. Eu queria estar falando isso agora. Eu quero estar falando isso na semana que vem. Mas cada vez mais é difícil de acreditar que as coisas vão mudar de uma semana para outra. Que as coisas vão mudar nesse ano. Eu definitivamente estou torcendo para o melhor para o Fluminense. O melhor são títulos, são vitórias, são jogos bem jogados. E eu quero muito mesmo pagar a minha língua e que na semana que vem eu volte aqui dizendo: começamos a jogar futebol. O ano de 2024 começou para o Fluminense com uma virada para cima do Flamengo e classificação para a final do Carioca. Seria um sonho falar isso. Um sonho. Mas parece que cada vez mais se afasta. E se você não enxerga dessa forma, me conta aqui o que é que te faz manter uma esperança tão grande de que o Fluminense vai conseguir virar o jogo e classificar para a final em cima do Flamengo, mesmo sem conseguir jogar bem e levando em consideração que o Flamengo não levou nenhum gol na temporada. É isso. Eu espero voltar muito feliz no vídeo da semana que vem e não mais chateada do que eu tô no momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando do quadro novo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o like, tá bom?
É isso. Beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!